Boa noite. Uma boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos refletir no livro de Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar e tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Bem, hoje eu quero refletir com vocês sobre esse tempo. Interessante que há tempo de nascer, tempo de morrer, né? Mas esse negócio de morrer aí ninguém recebe no coração muito bem, né? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós somos feitos para sermos eternos, mas o pecado trouxe a morte. Porque o primeiro casal, desobedecendo a Deus, o que ele fez, o que o casal fez, afrontou um Deus santo, santo, santo. E aí, o preço para pagar para ser resgatado era alguém no nível de Deus morrer. Porque se um homem morrer por nós não adiantava, era tudo pecador, porque o pecado entrou no mundo e contaminou toda a raça. Então tinha que ser alguém no nível de Deus. Então ele enviou o seu filho. Bem, geralmente quando a gente se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, o nosso senso de santidade fica muito aguçado. A gente acha agora que tudo é pecado, sabe? E a gente fica se policiando e policiando os outros, porque a gente quer ver o outro numa vida magnífica como a que nós conhecemos. E por isso a gente insiste tanto. Mas não é saudável. O problema não é insistir. O problema é orar pela pessoa, pedir, Senhor, traz essa pessoa para o teu reino, sabe? E tratar a pessoa com amor, não é? E aí a gente fica assim. A gente está acostumado a falar tanta bobagem, que a gente acha que é tão natural, sabe? A gente fala uns nomes que a gente às vezes nem sabe o significado e fala. Aí a palavra de Deus vai nos burilando. A palavra de Deus vai mudando os nossos conceitos, o nosso modo de falar mesmo. E aí, antes disso, antes da gente ser transformado, a gente fica desagradável. Eu conheço uma pessoa cristã, genuína, mas no início, qualquer casa que ela chegava, ela queria quebrar o santo das pessoas, as imagens de escultura. Não. A pessoa, ao se converter, ela entende que não pode, que Deus não se agrada, entendeu? E aí, o Espírito Santo vai lapidando, não é? E a gente compreende que a gente ainda está aqui preso na carne, porque só quando Jesus voltar é que nós vamos receber outro corpo glorificado. Mas aqui, enquanto ele não chegar, a gente está sujeito a errar. A gente não vai errar propositalmente, mas a gente está sujeito. Então, errou?
arrepende verdadeiramente, peça perdão e é perdoado. Sim. Quando Letícia, minha neta, que está hoje com 13 anos, quando ela tinha uns 5 anos, ela gostava de cantar essas músicas de hoje, que as letras, se Desi Gonçalves estivesse aqui, ela estaria escandalizada. Porque, meu Deus, aí ela rebolava também, né? Porque isso vai despertando na criança sensualidade, sabe? Então, aí eu falava com ela, olha, não pode cantar essas músicas, Jesus não gosta. Não gritava, não pode não, menino, mas falava assim na mansidão. Então, um dia ela falou comigo assim, vó, eu não gosto de Jesus. Vocês imaginam aí como que eu fiquei? Porque eu queria levar Jesus ao conhecimento dela e eu estava afastando ela. Então, eu falei, por que você não gosta dele? Ela falou que era porque ele não deixa a gente cantar nada. Ah, gente, meu Deus do céu. Eu fiquei assim chocada, eu falei, meu Deus, eu estou matando o psicológico dessa menina, meu Deus do céu. Aí eu entendi, fui pesquisando as coisas, como deveria ser. Pois é. E agora, eu estou com uma netinha de 8 anos. Aí ela entra aqui pelo portão. Late, late, coração, não sei o ritmo. Late, late, coração, cachorro. Late, late, coração. Fazendo o coraçãozinho, né? Fazendo a coreografia toda. Aí o dia que ela chegou a primeira vez, eu falei, ô minha filha, mas tu tem uma facilidade para aprender as coisas, tu já aprendeu essa música todinha. E a criançada tem facilidade, né? E aí, eu falei com ela assim que nosso coração não é... Depois que eu falei que ela tinha facilidade de aprender, eu falei com ela porque o nosso coração é um órgão importantíssimo no nosso corpo, porque ele bombeia sangue para a gente viver. Se ele parar de bombear o sangue, a gente morre. Entendeu? Aí eu falei da importância do coração, aí de repente a gente já saiu disso. Então, tenham cuidado. Tem mães que brigam, xingam o menino quando chega na adolescência, ó, dá a linha. E aí, falar, fulano desviou nada, ele nunca foi convertido. Porque a pessoa que nasce no berço evangélico, os pais pensam que eles são também cristãos genuínos, não são, não. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. A gente ouve falar isso muito. Então, a pessoa tem que ter a sua experiência. Eu lembro que numa igreja que eu congreguei em Betim, quando eu cheguei, 2 anos depois chegou minha sobrinha, a gente começou a ter célula, era reunião nas casas. Então, a moça, uma mulher lá, que já tinha filhos, grandinhos assim de 10 anos, ela começou a ver o impacto que o evangelho produziu na vida da gente. Ela ficou boba, sabe? Aí um dia ela foi dar um testemunho que ela estava conhecendo Jesus agora. Ela era uma crente, entre aspas, né? Nasceu em berço evangélico, mas precisa da experiência, é particular, cada um tem que ter a sua experiência. Então ela começou a falar e a gente via a alegria nos olhos dela, brilhava, sabe, ela contando. E aí a mãe dela estava na reunião, falou assim, minha filha, não é isso não, é porque agora você teve uma visitação do Espírito,
sabe? Tentou consertar, mas ela estava se convertendo naquela época. A gente conhece muita gente que está na igreja, porque chegou lá, gostou do louvor, gostou da comunhão ali e não converteu. Um dia alguém me falou assim, nossa, fulano converteu. Só usa agora calça social, blusa de manga. Nossa, não é aquele mais. Pois no dia que ele foi casar, ele casou na igreja da noiva, não é? Que não era uma igreja evangélica. E aí ele foi bêbado para o casamento. Então não se converteu. Não é isso. Que o cabelo cresceu e tudo, sabe? Vocês entendem isso muito bem, não preciso ficar aqui falando, né? Então eu queria explicar a vocês, era isso, que as crianças, elas estão vivendo o tempo de criança, entendeu? Então há tempo para todo propósito, não é também que a gente vai deixar fazer o que quiser, falar a palavra, não. A gente vai ensinar bons modos, mas a conversão é pessoal. Entendeu? Não podemos ficar precipitando as coisas, porque Deus sabe tudo. Deus é bom demais. Eu contei até outro dia para alguém que eu fumei e eu bebi. Eu comecei a beber depois de casada, mas não é beber dentro de casa, quando ia a festas com o marido. E fumei quando eu trabalhei na Caixa Econômica em Betim, porque o pessoal lá fumava, quando eles acendiam o cigarro deles, me dava vontade. Aí eu comprei uma carteira e botei dentro da minha gaveta, não levava para casa não. Eu sei que a primeira vez eu tive uma ressaca doida, quase morri. Aí depois de um dia eu lembrei, eu falei, meu Deus, por que Deus permite a gente fazer essas coisas, né? Mas é porque Ele permite, porque no dia que a gente, no dia que Ele nos alcançar, a gente vai ver que não existe nada comparável à glória do Senhor, não existe. Então Ele permite, por isso eu ficava até 2 horas da manhã jogando buraco. Depois da conversão, não tive um pingo de vontade mais. Não é a gente que faz na nossa força, não. Tudo é Ele. A conversão é unilateral. É Deus que faz em nós. Porque o desejo do ser humano é pecar. Entendeu? Mas aí Deus vem e entra e transforma. Eu sei que eu fui abandonando tudo assim, mas não fiz força nenhuma. Ele foi tirando. Não é? E a gente vai lendo a palavra, vai se alimentando e o espiritual fica mais forte. Viu? Então, eu quero desejar a vocês uma boa noite. Um tempo de refrigério em quem está passando dificuldade. Que Deus os abençoe do modo como só Ele sabe. Boa noite.